Como atrair clientes qualificados para o seu negócio de terapia sem depender de redes sociais. É isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Camila Klippel e eu ajudo você que é terapeuta, profissional de desenvolvimento pessoal, psicólogo, a faturar de 10 a 20 mil reais, atendendo apenas 3 vezes por semana. Ou seja, com qualidade de vida, com tempo, com liberdade para você, sem você precisar depender de uma agenda lotada e sem vida, para que você tenha vida, certo? E esse é o nosso objetivo aqui, hoje, né? Nessa live que nós vamos falar sobre como atrair clientes qualificados, né? Quero agradecer imensamente a todos que estiveram na minha imersão terapeuta de valor nesse domingo, foi um sucesso total. Tô muito feliz com a entrega, com tudo que aconteceu lá na imersão de domingo. Olha o Lucivaldo chegando aí, o Lucivaldo estava comigo lá na imersão e realmente foi um dia de muito transbordo, de muita entrega e de muita transformação na vida das pessoas, né? O que eu ouvi da imersão foi o que eu já paguei de cursos e não aprendi o que eu aprendi em um dia com você, né? Então é muito legal esse carinho, esse movimento, né, que está acontecendo da gente formar terapeutas, psicólogos, profissionais de desenvolvimento humano, empreendedores, pessoas que têm uma visão de que tem um negócio, que esse negócio é próspero, que esse negócio é lucrativo, que esse negócio pode impactar o mundo. Essa é a nossa missão. Por isso que hoje a gente quer falar sobre como que a gente consegue atrair os clientes qualificados sem depender de redes sociais, né? Sem precisar ser totalmente dependente de redes sociais, não que ela não precise ser uma ferramenta, a gente vai falar hoje, mas não é tudo na vida, né? A gente precisa saber ter estratégias, usar as estratégias de maneira a potencializar os nossos resultados e gastar menos energia na direção errada. Porque o que acontece? O que é o grande BO aí, gente? O que dói? Conta pra mim aí, quem tá assistindo, o que dói na hora de captar clientes. Porque quando eu faço minhas pesquisas, quando eu converso com os terapeutas, a coisa que eu mais ouço, eu falo, meu Deus, eu quero atrair cliente qualificado, eu só atraio gente errada. A pessoa vem e pergunta, mas eu não consigo converter. Ou ela até quer o meu tratamento, mas ela não tem condição de pagar, não tem como ficar, né? E eu preciso ser remunerado pelo meu trabalho? Corretíssimo. Então, eu preciso aprender a chegar nas pessoas certas. Eu preciso aprender a chegar nas pessoas certas, correto? Então, é um movimento. Ou vocês acreditam que não tem pessoa nesse mundo capaz de te pagar e capaz de comprar o seu serviço, não tem pessoa que tá precisando de você? Meu Deus do céu, tá cheio e tá cheio de gente, inclusive, que paga sem reclamar. Mas como chegar nessas pessoas? Porque se fosse assim, as marcas de luxo, as marcas caras, nem precisava existir, né? Eu tava vendo um vídeo, até vou postar quero ver se eu posto ele. Um vídeo de um artista muito famoso, né? De obras de pinturas, né? De obras de arte. E ele pegou as obras deles originais e autografadas e foi numa feirinha, assim, numa feira. Dessas de feira de artesanato, essas feiras de rua, assim, né? E ele pegou e expôs todas as obras de arte dele, no meio, entre as outras barracas. E obras que valiam milhares de reais estavam sendo vendidas, de dólares, né? Milhares de dólares estavam sendo vendidas a $60. Qualquer obra de arte por $60. E ele vendeu apenas 3 em um único dia. E ainda as pessoas pediram desconto. Aí depois ele postou lá nas redes sociais, ele falou assim: fiquei o dia todo na feira tal, vendendo minhas obras de arte a $60 e vendi apenas 3. Infelizmente, essa foi uma oportunidade somente que só aconteceu ontem. A barraca não vai estar mais lá, né? Ou seja, as pessoas... muito interessante, assim, falava do vídeo sobre a questão de você estar posicionado no lugar certo, de você estar no contexto certo.
Porque se você está no lugar errado, você pode estar vendendo obra de arte, que as pessoas vão achar que é falsificado, as pessoas vão achar que não tem valor, as pessoas não vão perceber valor. Se você não sabe ocupar o seu lugar, se você não sabe estar no lugar certo, se apresentar como a pessoa certa e não sabe mostrar o seu diferencial. A mesma coisa que eles fizeram um experimento também, eles pegaram um violinista muito famoso e com também um violão muito caro e colocaram ele para tocar em um terminal de ônibus. E ele ficou lá tocando no terminal de ônibus, colocou o chapéuzinho lá e também ninguém deu bola para ele. E ele era um grande músico que as pessoas faziam fila para assistir ele nos teatros. Ou seja, se você está no lugar errado, as pessoas não vão te encontrar. Já tem código aí, hein? Se você está no lugar errado, as pessoas não vão te encontrar. Então, como é que eu faço para os clientes certos, ou seja, aquelas pessoas que precisam de mim, que têm a consciência do meu valor, que têm a consciência do que eu posso fazer na vida delas, podem me encontrar? Como que eu posso gerar este movimento? Como que eu posso ser encontrada por essas pessoas que realmente valorizam o meu trabalho, que tem esse potencial, que tem essa consciência e que são as pessoas que eu gostaria de atrair? É isso que nós vamos falar hoje nesta live, né? E o que acontece é que quando eu não sei atrair as pessoas certas, eu acabo gastando muita energia, que as pessoas ficam lá produzindo conteúdo nas redes sociais, ficam apresentando. Ontem mesmo eu abordei uma terapeuta, eu estava conversando com uma terapeuta e ela falando, né, que ela fazia várias e várias apresentações do trabalho dela, mas não conseguia fechar, né? Não conseguia fechar. Mas por quê? Porque ela estava vendendo para as pessoas erradas. Ela estava vendendo para mulheres que não tinham uma renda, que não tinham um emprego, que eram donas de casa, que dependiam do marido. Então as mulheres queriam muito o tratamento dela, mas não tinha condição financeira de fechar, né? Porque ela dependia de outra pessoa pagar que não tinha essa consciência. Não, então você precisa mudar o foco das pessoas que você quer atrair, senão você sempre vai ter essa dificuldade de conversão, né? Então, o que acontece? Por que a gente atrai? Por que nós atraímos clientes errados? Por que a gente atrai clientes desqualificados? Clientes que não têm o perfil ideal para comprar da gente. Se você pensar em qualquer marca de luxo, dificilmente uma pessoa muito simples, com um baixo poder aquisitivo, vai entrar dentro de uma loja e ficar à vontade, porque aquele não é o ambiente dele. Ele não se sente à vontade naquele ambiente. Assim como se você pega uma pessoa com uma classe cultural alta, com bom poder aquisitivo, com bom padrão de vida, ela também não vai se sentir à vontade numa loja simples, por exemplo, popular. Porque as pessoas, elas se identificam com o padrão de vida que elas têm. Então, eu preciso vestir a minha comunicação, vestir todas as minhas ações de acordo com o público que eu quero atrair. Então, o seu perfil no Instagram, por exemplo, ele tem que atrair o cliente certo e repelir o cliente errado. O cliente errado tem que chegar ali e pensar, isso aqui não é pra mim. O cliente certo tem que chegar e falar, isso aqui é pra mim. O cliente errado tem que chegar e falar, isso aqui não é pra mim. Tem que estar claro, Agora, se você está atraindo todo tipo de cliente, a tua comunicação está confusa, a tua comunicação está genérica. Então, o grande problema de atrair cliente qualificado é não ter clareza. Não ter clareza na comunicação, não ter clareza no posicionamento, não ter clareza na transformação, não ter clareza naquilo que você verdadeiramente entrega. Se você tem um posicionamento confuso, se você tem um posicionamento genérico, você vai continuar atraindo as pessoas erradas. Você só vai atrair as pessoas certas quando você conseguir se posicionar para essas pessoas. Quando você conseguir ajustar a sua forma de agir, de falar, de conteúdo, para atrair aquelas pessoas, porque as pessoas elas se conectam
com você. Então, o teu conteúdo, a tua comunicação, o teu jeito de ser tem que gerar conexão. Tem que gerar conexão, senão as pessoas não se conectam, né? Então, o que é a solução, né, para que a gente consiga criar esse diferencial? Porque eu falo assim, que um posicionamento forte, ele precisa gerar um desejo imediato. Um posicionamento forte, ele precisa ser sedutor. Ele precisa aguçar os sentidos do teu cliente, ele aguçar os desejos do seu cliente. Ele precisa elevar a consciência, seu posicionamento ele eleva a consciência. Ele faz a pessoa desejar por aquela cura, ele faz a pessoa entender a importância de ele olhar para aquilo. O seu posicionamento tem esse poder. O seu posicionamento tem poder de salvar vidas. Porque uma pessoa que é confusa, uma pessoa que é genérica, ela confunde as pessoas. Agora, uma pessoa que é específica, que é clara, que sabe se comunicar de maneira eficiente, inteligente, ela é compreendida. Ela é compreendida. Então, quando ela é compreendida, as pessoas com que ela quer que compreendam vêm falar com ela. Faz sentido? Então, como que eu posso atrair esses clientes? Eu até trouxe aqui, ó. Comprei no mercado, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Óleo de peroba. Por que a gente compra óleo de peroba no mercado? Por que você compra óleo de peroba no mercado? Né? Para passar na madeira, para deixar a madeira brilhante, né? Então, é isso aqui que você precisa. Primeira coisa para você atrair cliente qualificado é isso aqui, ó. Óleo de peroba. Óleo de peroba. Por quê? Passar óleo de peroba e virar uma pessoa mais cara de pau. No bom sentido, né? No bom sentido. Porque quem oferece mais, vende mais. Quem oferece mais, vende mais. Quem não oferece, não vende. Então, às vezes, se você fica ali esperando as pessoas virem até você, se você fica numa passividade, dificilmente você vai ter resultados significativos, dificilmente você vai ter previsibilidade. É você que faz o teu resultado. Você não pode ficar refém e dependente de depender que a rede social traga cliente para você, depender que o teu cliente te traga indicação, depender que o cliente venha te procurar, depender que o cliente queira esperar o cliente descobrir que precisa de você. Isso você pode perder ele em instantes, porque o cliente resolve na hora, ele decide, na hora ele procura, ele toma decisão na hora, quando ele se torna pronto para aquilo, né? Então, qual que são as 3 estratégias que eu considero extremamente importantes para você atrair clientes qualificados sem depender das redes sociais, né? Primeira coisa, networking. Quanto que você está em movimento, que isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Quanto que você está em movimento fazendo as suas oportunidades. O quanto que você está estrategicamente e intencionalmente se movendo, se conectando com pessoas para chegar aonde você quer chegar. Só que para eu chegar onde eu quero chegar, eu preciso saber quem eu quero conquistar. Se eu tenho certo na minha cabeça quem é o cliente que eu quero atrair, é muito mais fácil de saber onde ele está. É muito mais fácil saber que grupos que eu preciso participar, onde que eu preciso frequentar, aonde que esses clientes estão que eu preciso estar, seja no online ou no offline. Ou seja, a gente pode fazer networking tanto no presencial como no online. Então, hoje, uma das coisas mais poderosas do mundo chama-se rede de relacionamento. Rede de relacionamento. Eu preciso estar intencionalmente alimentando a minha rede de relacionamentos. Presencial. Tem um monte de grupos de pessoas empreendedoras na cidade, ou atividades Você tem que pensar, meu Deus, quem que é o meu cliente? Onde que o meu cliente vai? Aonde esse teu cliente vai, você precisa estar. Isso é no online também. Às vezes eu preciso me inscrever em situações, às vezes eu preciso participar de situações para eu ter acesso a pessoas. Né? Se eu atendo terapeutas, por exemplo, para mim é super interessante estar num evento só de terapeutas, porque todas as pessoas que eu olhar para o lado vão ser terapeutas.
eu vou conseguir me conectar. Então eu preciso pensar qual é o meu nicho, quem é o meu cliente. Isso dentro do método Magis a gente deixa isso detalhado, assim, porque a pessoa sabe exatamente quem é a pessoa, para que a gente possa traçar, ligar, ativar os funis de vendas para captar esses clientes, né? Então um dos funis é isso, é funil de networking, você gerar oportunidades, né? Eu tenho várias clientes minhas que participam, por exemplo, do BNI. Tem alguns outros grupos de networking profissional. São grupos que geram toda semana contatos, indicações, que ajudam você a crescer. Só que você precisa estar nesses lugares, né? Quando eu estava em Ponta Grossa, eu era presidente do Conselho da Mulher Empresária. Meu Deus, era negócio todo dia no meio daquelas mulheres. Mas eu preciso estar nesses lugares, né? Quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, eu procurei grupos de mulheres empreendedoras para eu participar, para eu interagir, para eu fazer amizades, para eu me conectar. Porque eu tenho que ser a dona da iniciativa. Eu tenho que tomar a iniciativa. Segunda coisa segunda estratégia, tá? É indicação. Só que não é uma indicação passiva, é uma indicação ativa. Que é eu pedir para as pessoas indicação. Ah, mas eu tenho vergonha. Óleo de peroba. Gente, tem pessoas precisando de ajuda, você vai ficar quieta? Tem pessoas precisando da tua ajuda, você precisa ir atrás dessas pessoas. Você precisa ser o bom pastor que vai atrás dessas pessoas. Então, você vai chegar para as pessoas e vai falar, olha, eu tenho um projeto, eu sou terapeuta, eu trabalho com isso. Quando você tá com o teu posicionamento certo, quem é minha mentorada, em uma frase fala o que é, o que faz, em uma frase já conecta e já gera desejo instantâneo, né? Porque eu ensino a fazer isso, né? Como você criar uma promessa forte. Então, onde quer que você esteja, em uma frase você consegue fazer as pessoas entenderem o que exatamente você quer. E aí você vai pedir para essas pessoas se elas conhecem pessoas que elas podem indicar, né? Faz amizade com elas, pergunta como que foi, qual é a história com essa pessoa, pede para ela ligar para essa pessoa e falar que indicou, porque daí quando você for ligar já não tá aquele contato cruzão, né? Então a gente precisa estimular a indicação, inclusive remunerar os nossos clientes que nos indicam, presentear, premiar as pessoas que nos indicam, porque isso gera incentivo para que as pessoas queiram te indicar. Eu preciso ser estratégico, gente. Para eu conseguir cliente, existe um custo. E o custo, às vezes, de você dar um presentinho, uma indicação, um agradecimento. Quantas pessoas nem sequer agradecem quando alguém indica? Nem sequer agradece. Meu Deus, quantas vezes eu indico pessoas, a pessoa, né? Às vezes eu sou cliente, agradece, fala, olha, como você indicou o cliente, tá aqui um presente nosso aqui que a gente dá quando a pessoa indica. As pessoas ficam felizes, as pessoas ficam gratas, as pessoas se sentem importantes, tá? Para alguns clientes meus, existem situações que eu chego a dar 20% de comissão para quem indica. 20%. Por quê? Porque eu não ia ter aquele cliente se não fosse aquela indicação. Então eu gosto de remunerar as pessoas que me indicam. Às vezes financeiramente, às vezes eu presenteio com uma sessão, mas eu sempre acho um jeito de falar para aquela pessoa que aquele gesto foi importante para mim, certo? E o terceiro jeito, né, que as pessoas se esquecem, que é da sua própria rede de contatos, sua própria agenda de telefone, dos seus próprios clientes. Você pode vender mais vezes para os seus clientes. Você pode vender mais vezes para os seus clientes, porque as pessoas, elas não resolvem o problema uma vez e depois nunca mais tem problema. As pessoas resolvem o problema uma vez e mesmo quando elas sobem de nível, simples fato delas subirem de nível, delas resolverem uma situação, já nasce um outro problema automaticamente. Por quê? Porque ela está em uma nova realidade que ela não sabia lidar. Então, as pessoas têm problemas para resolver a vida inteira.
E você não pode deixar o teu cliente que você atendeu lá 10 anos atrás nunca mais falar com ele, deixar esse contato ficar frio. Você pode criar movimentos para ser lembrado, para sempre quando esse cliente precisar, para sempre, porque ele pode ser um indicador, ele pode te indicar, ele pode vir, né? Por isso que você tem que ter produtos, né? Quando você vende só sessão, você só tem um único produto que não tem valor nenhum, que é sessão, não agrega valor. Agora, quando você cria planos de tratamento e que esses planos são linkados nos desafios que o seu cliente tem, sempre que ele está em um novo desafio, você pode ter uma nova oportunidade para ele. As pessoas estão em constante desenvolvimento. Os meus mentores, eu estou com eles, há mais de anos. Aí eu escuto das terapeutas assim, não, porque eu não quero casar com o meu cliente, eu não quero que o meu cliente seja dependente de mim. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando para você construir uma jornada para que a pessoa evolua ao seu lado. Ela resolveu um problema, ótimo, mérito seu. Só que isso não quer dizer que essa pessoa nunca mais vai ter problema na vida. E daí você nunca mais fala com ela. Então manter um relacionamento constante com as pessoas, porque às vezes ela terminou ali um tratamento, ela vai ter uma pausa, mas daqui a pouco ela vai ter um novo desafio. E você tem que estar ali mostrando para ela que você pode ajudar nesse sentido. Certo? E a coisa mais importante, se eu sou pequeno, se eu ainda não faturo 10 mil reais, se eu quero atrair clientes qualificados, a primeira coisa que eu já falei pra vocês, quem é que eu quero? Eu tenho que saber, gente. É igual casar. Você tem que saber como que é o teu marido que você quer encontrar. Porque senão como é que você vai reconhecer ele quando ele chegar? Quem é terapeuta como que é? Terapeuta que não sabe o cliente que quer, terapeuta que não conhece o perfil do seu cliente ideal, qualquer cliente serve. Terapeuta que não conhece o perfil do seu cliente ideal, qualquer cliente serve. Então, é obrigatório você escrever quem é esse cliente, qual a idade que ele é, quais são os comportamentos dele, quais são os valores dele, quais são as dores que ele tem, quais são os desejos que ele tem, o que ele é, os erros que ele comete, os medos que ele tem, todas as coisas, os sentimentos que ele tem, para que a sua fala conecte, Porque quando você tem esse conhecimento, você consegue gerar um rapport, uma conexão maior com o seu cliente, tanto nas redes sociais, como no presencial, como na hora de vender, seja o que for, seja o momento que for. É a habilidade de saber exatamente o que você quer, para que você possa atrair as pessoas certas. Agora as pessoas falam para mim assim, não consigo atrair cliente qualificado. Eu falei, beleza, e qual é o cliente que você está procurando? Não sei. Daí eu falo igual o gato lá da lista do País das Maravilhas. Então, qualquer cliente serve. Se você não sabe qual cliente que você quer. Certo, gente? Então, que a gente seja mais ousada, que nós sejamos mais ousados, que a gente seja mais cara de pau. Por quê? Porque a tua cara de pau salva vidas. Se você não fala sobre o seu trabalho, se você não se expõe, se você não passa aqui, o olhinho de peroba, o olhinho de peroba no seu rostinho lindo para falar assim, eu tenho uma família para alimentar e eu tenho vidas para impactar. E esta foi a missão que meu Deus me deu e é responsabilidade minha fazer isso acontecer. Então eu vou deixar de lado as minhas vergonhas, eu vou deixar de lado as minhas timidezes. Inventei uma nova conjugação. Vou deixar de lado a minha timidez e vou atrás dessas pessoas que estão precisando de mim. Eu vou falar sobre o meu trabalho, eu vou oferecer o meu trabalho, mas eu vou mirar a minha energia na direção certa para alcançar as pessoas que eu quero alcançar. Se eu sei quem eu quero alcançar, eu sei onde essa pessoa frequenta, eu sei onde ela mora, eu sei os grupos que ela participa, eu sei tudo sobre ela. Então eu consigo traçar estratégias para gerar networking. Quando eu vou pedir uma indicação, eu já consigo ser diretiva de falar, olha, eu procuro pessoas que têm esse problema, essa realidade, esse perfil. Você conhece alguém para me indicar? Eu posso usar a minha rede de contatos, meus próprios clientes, para vender para eles próprios ou para pedir também indicação para quem já me conhece. Mas se eu não me movimento, se eu não me movimento, se eu não gero meus movimentos intencionais, eu não
Manipulo a energia a meu favor. Água parada apodrece. Eu tenho que ser água viva. Eu tenho que ser água em movimento. Eu tenho que ser água que flui em direção ao mar. Água que flui para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua missão. Combinado, gente? Então esse era o recado que eu queria deixar hoje para vocês. Quinta-feira nós vamos falar sobre os 2 pecados da terapeuta que tem a agenda lotada, mas não tem saúde. Os 2 pecados da terapeuta que está com a agenda lotada, que virou escrava da sua agenda, dependente de hora, que não sabe escalar o seu trabalho, que não sabe alavancar o seu faturamento sem precisar ficar aumentando radicalmente a sua energia. Então, muito obrigada, muito gratidão pela presença de vocês. E a gente se vê quinta-feira, às 7 horas. E ó, recadinho, ó. Opa, óleo de peroba aí, gente. Quem oferece, vende. Quem fica parado, não vende, tá bom? Então, joga essa timidez fora, joga essa insegurança fora, passa o olhinho de peroba na cara e vai falar sobre o que você faz. Vai interagir, vai fazer networking, vai participar de grupos, vai fazer conexões, vai pedir indicações, vá conversar com seus clientes, vai estimular o relacionamento, que eu tenho certeza que você vai conseguir gerar oportunidades na sua vida quando você estiver em movimento, quando você for água fluida, água que flui, água que corre em direção ao rio, em direção ao mar, né? Água viva, certo, gente? Água parada apodrece. Beijo pra vocês, até quinta-feira.